Meus irmãos, minhas irmãs, boa tarde e noite. Meu nome é Terezinha Leite, eu sou tarefeira do Centro Espírita Casa de Amor, que fica na cidade de Macapá, capital do estado do Amapá, às margens do rio Amazonas. Meus irmãos e minhas irmãs, no nosso último encontro, nós vimos daquela obra legada por Emmanuel, o tema instrução. Hoje, o que nos une é o tema educação. Do mesmo livro, da mesma obra, Pensamento e Vida, de Emmanuel. Aquela cartilha que ele nos legou, dizendo ser uma obra a mais simples que ele poderia nos deixar, que foi pedido por alguns espíritas e por Chico Xavier, e ele nos deixou essa obra, que, relembrando, ele disse que é a mesma obra que é usada na educação, na orientação de espíritos que vão reencarnar, para que eles reencarnem com uma base para o sucesso de sua encarnação. Então, sendo o tema hoje educação, nós temos: disse-nos o Cristo, brilhe vossa luz. Isso está em Mateus 5,16. E ele mesmo, diz Emmanuel, o Mestre Divino, é a nossa luz na evolução planetária. Então ele desenvolve aqui, dizendo que antigamente admitia-se que essa recomendação do Senhor, brilhe a sua luz, era entendida como que nós só fôssemos ter a colheita, a vida, que a nossa luz só fosse brilhar depois que desencarnássemos, depois que o corpo físico voltasse ao pó, e que nós viveríamos no plano espiritual eternamente, contemplativamente, sem fazer nada no plano depois que desencarnássemos. Entretanto, a verdade é bem diferente. No plano espiritual, trabalha-se muito. Os espíritos trabalham muito, estão sempre nos dando toda assistência, todo amparo para que tenhamos sucesso em nossa vida terrestre. Então, diz aqui, a química, a física e a astronomia demonstram que o homem terrestre mora num reino entrecortado de raios. Então, como nós sabemos, o ar, né, o éter, está permanentemente cortado de raios. E a gente tem a prova disso quando a gente liga uma central de ar, quando a gente liga um televisor sem ter nenhum contato físico com esses aparelhos e os ligamos de forma remota, através desses raios, através dessas energias que estão entre nós e esses aparelhos.
E então ele vem e nos diz: o pensamento é força criativa. Então, o nosso pensamento, ele é força criativa. Veja que esses raios que cortam o, o espaço, eles não são forças criativas. Eles podem ser usados para que se crie alguma coisa, algo. Mas a força do pensamento é força criativa. Nós conhecemos alguma coisa que existe na Terra que não tenha passado pelo pensamento? Existe alguma coisa que foi produzida que antes não existisse no pensamento? Não, né? Então, o pensamento é força criativa. A exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis em circuitos de ação e reação no tempo que o produz, percorre o espaço e é mensurável, não é? Como o fotônio que arroja de si, né, o aparelho que arroja de si, né, luz que pode ser medida no tempo e no espaço, e que, enquanto está sendo gerada, ela está percorrendo o tempo e o espaço de forma quântica. Esse pensamento pode ser medido da mesma forma que a energia quântica pode ser medida. Numa velocidade determinada, sustentando o hausto fulgurante da criação. Então, o pensamento é uma força que ele compara como a luz, como jato de luz, e que se propaga no tempo e no espaço e que pode ser mensurável, não é? Então, quanto mais forte é a emoção, o desejo, o querer lançado em um pensamento, mais fortemente vai encontrar outras forças, outros pensamentos semelhantes que vêm no auxílio à realização desse pensamento. A mente humana é um espelho de luz, diz Emmanuel, emitindo raios e assimilando-os. Na mesma medida em que a gente emite pensamento, nós entramos em contato com pensamentos semelhantes. Nós emitimos e recebemos essas ondas de pensamento, mantendo um padrão vibratório. Ora, nós podemos descer esse padrão vibratório para mais, elevando o nosso padrão vibratório. Ora, nós trazemos esse padrão para baixo, também de acordo com o que estamos pensando. Se temos pensamentos bons, amoráveis, positivos, generosos, nós vamos atrair ondas de pensamentos da mesma qualidade. Da mesma forma, o contrário. Se nós emitirmos pensamentos negativos,
perversos, nós vamos entrar em sintonia com ondas de pensamentos com essas semelhanças. Então, nossos pensamentos estão permanentemente cruzando os ares, cruzando o tempo e o espaço e encontrando pensamentos semelhantes. E Emmanuel nos diz que, por enquanto, esse espelho, a mente humana, né, ainda jaz como que coberto por águas turvas, por sujeiras. Nós ainda não emitimos a nossa luz como é para nós a emitirmos, pois a nossa luz ela é divina, ela é de origem divina. Nós temos origem divina. Nós somos filhos de Deus. Então nós precisamos fazer essa luz brilhar. E como isso ocorre? Como nós vamos fazer essa luz brilhar, não é? Então, esse espelho continua ainda prisioneiro nas sombras espessas da ignorância, à maneira de pedra valiosa incrustada no cascalho da furna ou nas anfractuosidades, não é? nas fendas, não é? Do precipício. Então, essa nossa luz ainda está encoberta por cascalho, por coisas grosseiras, né? Para que retrate a irradiação celeste e lance de si mesmo o próprio brilho, é indispensável se desentranse das trevas, à custa do esmeril do trabalho. Ora, essa luz não vai brilhar do nada. Existe um trabalho lapidar, que é o trabalho espiritual da educação, da instrução e da educação. Nós precisamos nos instruir e nos educar, porque a instrução ela é puramente intelectual, enquanto que a educação envolve o ser moral, a direção a que damos ao que aprendemos, o que estudamos, o que conquistamos em termos intelectuais. Então, a educação ela é mais profunda, porque nós podemos ter muita instrução e usarmos de maneira equivocada. E podemos ter pouca instrução, mas termos um coração, um lado emocional bem orientado. E Jesus veio orientar esse lado de nossas emoções. Veio para equilibrar-nos o pensamento e as emoções. Para que retrate, reparamos assim a necessidade imprescritível da educação para todos os seres. Então, todos nós somos filhos de Deus. Todos nós temos essa luz divina em nós. Todos nós somos portadores dessa luz divina.
Então, a educação, a instrução, ela precisa ser para todos, indiscriminadamente. Todo mundo deve ter o mesmo acesso à educação, à instrução, não é? Lembremos de que o eterno benfeitor, em sua lição verbal, fixou forma imperativa a advertência a que nos referimos. Brilhe a vossa luz. Ele não disse, vamos pensar se vai brilhar nossa luz, se não vai. Vocês vão decidir se vai brilhar a luz de vocês. Vocês podem aguardar, né? Não, ele foi determinante. Ele falou no imperativo: brilhe a vossa luz. Nós somos seres de luz. Nós somos seres maravilhosos, seres de luz, luz divina, com sabedoria divina. Essa luz precisa brilhar, não é? Agora, nós temos esse potencial de luz imenso, infindável em cada um de nós, né? Que ele deve fulgir, deve brilhar em sua grandeza plena. E semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie justo burilamento. Olha que interessante, porque e semelhante feito somente poderá ser atingido pela educação que nos propicie o justo burilamento. Esse burilamento, esse trabalho, ele é fruto de uma educação. Ele não é fruto do tempo. O tempo sem trabalho é inércia, não tem utilidade, não tem função. Então, esse trabalho de burilamento é fruto de muito trabalho, de muita luta, através das reencarnações, né? Aí tem um fator importantíssimo para que isso aconteça, para que esse burilamento aconteça. O querer, é a vontade. Porque enquanto nós não quisermos, enquanto nós não decidirmos fazer essa luz brilhar, essa luz continuará escondida dentro de nós, no mais íntimo de nosso ser. Porque ela está em nós mesmos, como diz Jesus, o reino de Deus está dentro de nós. O reino de Deus está dentro de vós. Né? E nós vivemos buscando esse reino de Deus fora de nós. E ele está dentro. Mas para que ela brilhe, mas para que essa luz resplandeça, a gente precisa querer que isso aconteça. Mas a educação, com o cultivo da inteligência e com o aperfeiçoamento do campo íntimo, em exaltação de conhecimento e bondade, saber e virtude. Então, para que essa luz brilhe em exaltação de força, de conhecimento e bondade, saber e virtude, ela não será conseguida
puramente pela instrução. Por mais instrução ou intelectualidade desenvolvida que se tenha, ela não se fará só pela força da instrução, que se imponha de fora para dentro. A instrução obtida do estudo, da leitura, não é suficiente para fazer essa luz brilhar, a luz divina que há em nós. Para que isso ocorra, é preciso, sim, com a consciente adesão da vontade. Eu preciso querer, eu preciso aderir, eu preciso querer aderir a isso, a essa busca. Que em se consagrando ao bem a si próprio, que se consagrando ao bem por si próprio, sem constrangimento de qualquer natureza, pode libertar e polir o coração, nele, plasmando a face cristalina da alma, capaz de refletir a vida gloriosa e transformar, consequentemente, o cérebro em preciosa usina de energia superior, projetando reflexos de beleza e sublimação. Então, aqui está o segredo disso. É tomar consciência de que essa luz existe dentro da gente, de que somos filhos de Deus e querer que essa luz brilhe em bondade, em generosidade, mas sem nenhuma coerção, de forma espontânea, de forma natural. Não adianta ninguém querer forçar isso. Não vai adiantar. É um momento de cada um de despertar, como Paulo de Tarso foi despertado no caminho de Damasco, não é? Que ele chega e quando Jesus fala com ele, Paulo, por que me persegues? Saul, não é? Em hebraico, Paulo é Saul. Saul, por que me persegues? E aí ele diz, quem és tu, Senhor? E quando Jesus se identifica, eu sou Jesus, a quem persegues, ele pergunta, Senhor, que queres que eu faça? E aí começa toda uma jornada, né, que nós conhecemos, de lutas, de muita... apanhou muito, não é? Andava em andrajos, teve que fugir de cidade por cima do muro, dentro de cesto, para não ser morto, e passou fome, passou frio, no final da vida no final ele foi decapitado, mas a sua luz brilha e brilha até hoje e continuará brilhando, porque ele encontrou essa vontade que na verdade já existia nele, quando ele servia ao sistema
dominante da época, acreditando que estava servindo a Deus. E quando ele encontrou Jesus, e em Jesus encontrou o caminho para essa libertação, ele o serviu até o final, a ponto de, nas suas falas finais, quando ele já estava muito esclarecido, muito convicto do que Jesus é, ele disse: já não sou eu quem vive, é Cristo quem vive em mim. Então, que nós possamos tomar essa consciência do querer, que tudo na nossa vida é o querer, o desejo de fazer, o querer, o fazer, o desejar fazer, a vontade é determinante. Então, que nós, como Paulo de Tarso, possamos encontrar esse nosso caminho, o nosso caminho de Damasco, e quem sabe no final dessa nossa jornada dizermos com ele: já não sou eu quem vive, é Cristo que vive em mim. Aí sim, nós conquistamos a educação que nos levará ao brilho dessa luz que há em nós. Que a paz de Jesus esteja com todos.